Agora eu vou farmar no nome do Todinho. Eu vou botar Oi Dante em todos os comentários. Mano, pode Todos os botar. vídeos. No vídeo que vai sair, eu comecei a gravar agora. Mas nesse vídeo que vai sair, eu quero ver seu comentário. Nesse vídeo. Vai sair, Cadê? Eu acho vou que mandar. amanhã. Quer dizer, no caso, hoje. Porque já passou de meia-noite. Eu vou escrever Oi Dante, vírgula, 3 pontos. Vírgula Exclamação. 3. Ah, fofo. Oi Dante, eu vou anotar isso aqui. Oi Dante, vírgula, 3 pontos, exclamação. Eu vou Nossa. escrever isso aí. Não, 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 não. Vai ser um ponto e vírgula. Ah, Ponto e vírgula, Ponto ok. e vírgula, 3 pontos de exclamação, arroba, hashtag, circunflexo, L, K, J, F, do que você tá 7, falando? O que eu tô ouvindo você falar? O que... colchetes, Aham. e chave. Colchete? E os caras vão achar que eu tô fazendo um código Morse aí. Nossa. Aí abre um código de jogo da Steam. Com colchete. Sei lá, aqueles códigos super específicos do jogo Super Giant Girl versus 10,000 Hã? Balloons. Ah, Silvan, apareceu um edit aqui do Wabo. Não. Wabo, que é isso? Olha, não, 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 não. Olha que eu vou te mandar, Silvan. Não sei se eu Não, quero ver isso isso, não cara. fica no vídeo, não. Fala, rapaziada, tudo bem? Eu comecei o vídeo com uma conversa com Vinícius e Silvan, porque, pô, quando eu tô em call com o pessoal, eu não resisto. É sempre da hora gravar um trechinho ou outro da conversa, apesar que não precisava nesse vídeo, porque tô um tempo sem gravar, mas por questão de tempo dessa vez, não é saúde, ainda bem, tô melhor, mas é realmente questão de tempo, porque foi uma semana muito corrida e que eu vou tentar tratar de forma cronológica. Eu vou ver se eu separo algumas coisinhas do celular. Porque teve muita coisa fofa, teve muita coisa legal. Teve umas coisas bem complicadinhas também. E eu vou repetir o que eu acho que eu coloquei no título. Que, pô, apesar de muitos momentos difíceis, apesar de muitas vezes você se sentir muito mal, às vezes doer muito, 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 muito. Pô, viver vale muito a pena. E, cara, viver é bom. Por incrível que pareça. Mas viver é bom. Tem muitas oportunidades e quando você percebe o tanto de coisa que você já fez e o tanto de coisa que você ainda pode fazer, por mais que às vezes pareça tão pouco, às vezes pareça nada, chega um momento que você percebe tudo que você fez, tudo que você impactou e é muito forte. Então, hoje eu tô gravando isso daqui, na verdade, na virada pra sexta agora, dia 1º de maio, dia do trabalhador, e aí, eu, estudante, barra desempregado, tô aqui. Não, só ator, né? Não contratado. Não ganho dinheiro com isso, não. Eu pago. Quer dizer, não pago porque eu consegui uma bolsa. Mas pagaria, pago, né? Eu pago deslocamento. Eu pago pra atuar, pago pra trabalhar. Mas em algum momento eu vou ganhar dinheiro pra isso. Então, hoje é sexta e eu acho que vale eu fazer eu recapitular um pouco de como foi essa semana. Porque o último vídeo que eu gravei foi no domingo, indo ver uma peça. Tive problema no OBS, inclusive vou conferir pra ver se tem muito arquivo aqui, se o PC tá muito cheio. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Puta, pior que tá muito cheio. E enquanto eu vou falando, eu vou tentando limpar aqui o PC em quantidade de coisa. Ah, dá pra apagar isso daqui, dá pra apagar esses dois aqui. Vou ter que apagar na lixeira também, né? Lixeira. Oh, ué. Tá. E, bom, vamos lá, né? Foi uma semana muito corrida.
E eu terminei na última semana falando que eu ia ver uma peça espírita, mas que vinha de um grupo de São Paulo. Então, não sabia o que esperar. Não sabia se ia ser uma peça boa, se ia ser uma peça ruim. Veio para um teatro aqui na minha cidade, porque aqui a gente praticamente só tem 2 teatros. 3 teatros comerciais, só que um é basicamente um auditório. Que é um auditório bem pequenininho, que chamam de espaço cultural, já que não pode chamar de teatro, mas se comporta como um teatro. Que é o Teatro Ateneu. É um teatro de colégio. Foi o teatro criado para o Colégio Ateneu. E é um teatro grande, porque o Colégio Ateneu era para ser o grande investimento de colégio público aqui. Então, no final, acabou que ele virou um teatro comercial. Só que ele deixou de ter muita reforma, não teve nenhuma reforma para aumento da capacidade, para reformar a cadeira, para lidar com cupim, com micro-organismo que fica no local, com fungo. Não tem porque deixa esses custos com a escola. Então é um teatro um pouco menor e que geralmente você aluga, você aluga para fazer peças de escopo menor. Então foi um estranhamento porque, pô, a galera tá vindo de São Paulo pro Teatro Ateneu. E tem o Teatro Tobias Barreto, que é um pouco maior, não se compara com nenhum teatro de São Paulo, Rio, nem de Pará, Amazonas. É pequeno, mas pra gente é muito grande. Que tem capacidade de 1.400 pessoas. Pra mim é gente pra caralho. É muita gente, mano. Ver 1.000 pessoas na sua frente é muita coisa. Ao mesmo tempo, putz, grila, é muita gente, muita, muita, muita gente. Eu fui ver essa peça com os meus pais. Eu tomei um susto com o preço, porque aqui a gente não tem tanta cultura de teatro. Então, peças no Tobias Barreto, que é o maior teatro, na maior parte das vezes, fica. Ó, fiz uma mãozinha sem querer. Fica R$ 80 a inteira. Essa no Ateneu, que é um teatro menor, entendo que estão vindo de São Paulo tudo mais, só que é um teatro menor. Quando se aluga o Ateneu, você já tá deixando claro que a proposta é ser uma peça de escopo menor, menos produção, que vai ter menos investimento. E para um público religioso, eles colocaram R$ 95 a inteira. É muito caro aqui. Porque a diferença no valor do aluguel do Ateneu pro Tobias Barreto é absurda. Se eu não me engano, o aluguel do Tobias Barreto gira em torno de 8 a 10 mil reais. Do Ateneu é menos da metade, se eu não me engano. Sei lá, vamos colocar que é 3 mil reais. Pô, se em um se no que você tá pagando 10 mil reais pra alugar, vou colocar 8 mil reais pra alugar, você tá cobrando 80 reais, porque no de 3 mil, eu entendo que tem viagem, é um grupo que vem de longe, mas você vai alugar um teatro de 3 mil pra cobrar esse valor exorbitante? Pô, que alugasse o teatro maior e fizesse uma peça por 100 reais. Ou 100 reais a inteira. Ok. Como o teatro é maior, vai ter maior capacidade, você vai ter mais tempo de ensaio. Você vai fazer uma peça maior, uma peça melhor. Vai ser um aluguel bem mais caro, mas você cobra 100 reais, você vai ter 1.400 pessoas para cobrir esse custo. Então, eu achei até meio desonesto, porque... Vou colocar a musiquinha também, que eu esqueci. Vou deixar a clássica de... vou colocar uma do Patrux, na real. Porque eu vi que ele comentou em um vídeo dele, falando que, gente, as minhas músicas não têm direitos autorais, se quiserem usar, por mais que, a maioria não usa. Nossa, ele fez uma de psicoleira, não ouvi ainda. Por mais que a maioria não use música de rap de anime, aliás, música de anime, mas são músicas bem feitas, então... Deixa eu pegar esse daqui que eu nunca ouvi, de Takopi no Genzai. Vou deixar baixinho, que acho que fica legalzinho até. E todo mundo conhece a música junto. E Takopi no Genzai é um mangá muito foda.
Calma. Tô com uma tossezinha alérgica enjoada. Pronto. E no final, quando a gente foi ver a peça, eu fiquei com muito receio de falar mal, porque... Ah, a nota é alta. Deixa eu baixar um pouquinho mais o volume. Mano, eu fiquei com um receio de falar da peça, porque meus pais são muito religiosos, eu não muito. Eu não gosto tanto de seguir uma religião, porque eu vejo muitas coisas bonitas em várias religiões, e eu sinto que se eu for pra uma, é meio como se eu tivesse negado. De certa forma, as religiões. Uma religião nega o conceito da outra, e eu acho legal conhecer todas, conhecer várias culturas diferentes. Depois disso daqui eu vou deixar a música tradicional de Persona, que é mais normal aqui, né? E sem invocar um pouquinho mais fácil. Só que a peça foi tão ruim. Tão ruim. Meus pais não gostaram. E tem vários fatores problemáticos. É uma peça que ela adapta um livro de André Luiz, o espírito mentor de Chico Xavier. E é contando uma das histórias da encarnação dele. Só que, se eu não me engano, o nome da peça é Vamos Falar de Amor. E eles pegam um livro em que André Luiz fala sobre um período em que ele não conseguia evoluir espiritualmente, ele estava muito preso a problemas dele na Terra, enquanto ele amava uma pessoa que já estava em um nível de evolução, de ser uma pessoa melhor, como posso dizer, moralmente melhor que ele. A pessoa estava muito mais avançada moralmente. E aí ela quis voltar pra Terra pra encontrar com ele e ajudar ele a evoluir. Só que quando você fala, vamos falar de amor, você espera uma história de amor e você espera uma história romântica, uma história fofa. A história começa com André Luiz em uma encarnação na Holanda, em que ele é um padre e eles apresentam o par romântico dele como uma garota maravilhosa, gentil, vistosa, linda, meiga, de 17 anos. De 17 anos. E a peça nunca fala, propositalmente, que eu acho que fala no livro. Porque como André Luiz já fala que ele evoluiu muito moralmente, não tem problema dele falar sobre os defeitos dele. Só que como a peça não tá tratando sobre a história de André Luiz, tá retratando essa encarnação dele, cara, é muito bizarro. Eles tentam retratar como se fosse um romance mesmo. Então, ele é um pastor ou um padre, nunca fala a idade dele, só que em uma fala da peça, ele fala: eu entendo que isso pode ser um pecado, não só pela minha posição, mas pela nossa grandiosa diferença de idade. Pô, o que é uma grandiosa diferença de idade? É uma menina de 17 com um cara de 25, 8 anos. É uma diferença legal, mas não é grandiosa, eu diria. Grandiosa, eu diria, a partir de uns 40, de uns 37, 20 anos a mais. O que é que um padre que é adepto ao celibato vai fazer com a menina da cidade? E a peça, ela demora muito pra mostrar que esse cara, que é padre e quer ficar com a menina de 17 anos, porque ele diz que Deus mandou ela na vida dele, que, de acordo com a peça, tá certo, só que é algo que tá certo, só que se você for ver na vida real, tem gente que fala que Deus enviou uma menina de 10 anos pra vida de um adulto de 28. É completamente bizarro. Então, deixa eu colocar a música. Como é o nome daquele negócio de quando é tranquilo?
De quando a música é calminha, é chill music aqui, ó. Pronto. Vou botar aqui. Então, só que a peça, ela não pode dizer que não foi Deus que mandou, porque é uma peça religiosa. E aí abre muita coisa bizarra. Nessa mesma peça, você vai ter ele, tipo, até quando ele tá sendo machista, agressivo, ele tá sendo abusivo, dando sinais claros de agressividade, é no nível de, tipo, ele chegar aqui, segurar no pulso, apertar, fazer assim, e ela fica no final da cena, tipo, mostrando que tá com dor, tipo, mostrando que ela tá sentindo dor. Só que até aí ele não é vilão. Ele não é um vilão, não é um problema. Só passa a ser problema quando ele não esperou pra casar com ela. E aí ele casou com outra mulher. Porque ele casa com outra mulher, trai essa mulher com essa menina de 17 anos. E só vira um problema porque ele casou e ele quer divorciar dessa mulher pra ficar com a menina. Agora já não tem mais 17 anos, já é adulta, formada. O problema não foi ele querer uma menina menor de idade, não foi ele ser agressivo. Foi que ele se casou e teve filhos com outra mulher, não esperou ela e agora vai ter que divorciar. Putz. Posso fazer nada. Tô de mãos amarradas aqui, ó. Tô de mão. Se tivesse falado antes, porra. Peça muito ruim. Mas foi divertido até. Porque, mesmo meus pais sendo bem religiosos, eu não muito. Foi legal porque eles também não gostaram da peça. E a gente teve uma conversa muito tranquila sobre essa peça, sobre o que podia melhorar. Sobre até aspecto técnico, pô, microfone ruim. E microfone que não é do teatro, é da companhia. Então a Companhia de São Paulo, que... Aí, pra você que é nordestino, principalmente Sergipe, que é o menor estado do país, toda vez que vem algum... Vou falar até de artista de São Paulo, porque São Paulo é a cidade das artes no Brasil. Irmão, o tanto que esses caras humilham. E não é humilhar na qualidade, tipo, eles são tão bons que os nossos artistas parecem que são aqui embaixo. Não. Eles se sentem numa posição muito superior e eles sentem na razão de poder te humilhar a qualquer momento. Isso é bizarro. E mesmo assim, a qualidade técnica bem abaixo. É bizarro, mas é a realidade. Mas bem interessante ver uma peça de longe. Nossa, tô com muito problema na garganta. E hoje eu joguei RPG. A minha garganta tá estourando. E amanhã eu vou ter que cantar. Quer dizer, hoje eu vou ter que cantar. Eu só vou dormir, tomar uma água e é nóis. Vou cantar. Mas só é passar uma música que eu já cantei, então acho que tá de boa. Vai ser uma versão. Vou até cantar um pouquinho. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Nossa, eu não posso colocar a música original. Vou ter que colocar o karaokê. Porque senão eu tomo copyright, eu esqueci disso. Eu espero que eu não tome copyright assim. Agudo. Calma, deixa eu colocar no refrão que é mais fácil. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can on you like 4, 3, 2, and you. Nossa, eu tô com agonia porque tipo, a gente mudou um pouquinho o ritmo dessa música. E
E eu me perco completamente. Porque eu não posso cantar a versão em português, porque a gente já adaptou a música. E é spoiler. Só que aí eu perco o ritmo dessa música. You can count on me like... Eu entrei errado agora. Eu não tava no ritmo errado, não. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like for free too. And you be, 'cause that's what friends are. Pior que eu consigo atingir essa nota, eu fiquei muito feliz, só que eu tô com a garganta fodida. Deixa eu ver se eu consigo com a garganta fodida. Consigo. Oh yeah, 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 yeah. Enfim, mas eu gostei de cantar essa música na versão que a gente se adaptou. Enfim, domingo foi legal, porque eu passei um tempo com os meus pais. E aí veio segunda. E segunda, começo de semana, eu ia ter um simulado. Oxi, meu diretor da peça mandando áudio 2 da manhã. Pô, que bizarro. Vamos lá. Aqui. E na segunda-feira, pô, segunda-feira, começo de semana, é uma merda. Sempre é uma merda. É aquele cansaço, é aquela dificuldade, tipo, você tá saindo do final de semana, tem que se readaptar. E eu ia ter, porque teve um problema na prova de sistema do AZ e do evolucional. E eu ia ter que refazer todos os gabaritos de todos os simulados, com base na prova que eu tinha feito. Ter que refazer o mesmo gabarito. E aí atrasou o computador. E aí a gente ficou lá meia hora. 1 hora. E aí veio uma surpresa muito foda. Porque não tinha problema no gabarito. Foi uma surpresa que o meu coordenador fez. Que aqui, ó. Eu vou passar meu colégio mesmo. Porque eventualmente vou acabar saindo. E, pô, olha como isso daqui é foda, tá? Eles fizeram. Essa foi a primeira surpresa. Tudo no mesmo dia, tá? E de repente meu celular me recomendou um vídeo de quando eu tava de vestido no meu colégio antigo. Ô, isso daí não pode não. Isso o YouTube não deixa. É, isso daqui foi que na rampa da entrada do colégio, eu sou do primeiro, terceiro ano da história desse colégio. E eles colocaram o rosto, o nome de todos os alunos do terceiro ano na primeira rampa, na primeira subida pro colégio. Porque aí todo mundo do colégio vai poder ver. E vai, olha como é fofo, cara. E aí eles fizeram esse programa Legends, que é tipo, você não nasceu pra ser comum, você nasceu pra ser uma lenda. A lenda que vai ficar marcada na história do colégio. É muita pressão, sim. Mas eu já tenho consciência disso. Então eu não vou levar essa pressão comigo no coração. Tipo, ó, inclusive entregaram no mesmo dia aqui, ó. Negócio terceirão. Terceirão Legend 2026. E eu sei que é muita pressão, eu sei que eles estão fazendo isso pra gente estudar e dar mais resultado pro colégio, mas por outro lado, vou mostrar como é que tá no fundo da camisa. Tá mais ou menos pra ver, eu acho. Você não nasceu pra ser comum. Você nasceu pra se tornar uma lenda. E apesar de eu entender que é pressão, que é o colégio tentando te motivar a estudar pra dar resultado pra eles, o pior é que, pô, você receber esse tratamento especial
Eu acho que todo colégio devia fazer isso. Talvez não cobrar pra você ser uma lenda, mas você ser valorizado como aluno por tudo que você fez durante todos os seus anos estudando em um colégio, que geralmente são 14, 15 anos que você vai passar dentro do colégio. É muito bom ser valorizado. É muito bom. Muito, muito bom. E. Ai, caralho. Aí fiquei meio. Liberei meu lado viado, né? Mas tudo bem, tudo bem. E aí teve. é, Será que tem no Instagram ainda? Eu não sei se foi story, alguma coisa assim. Eu só sei que postaram um vídeo no Instagram e eu não apareci em quase nada desse vídeo. Mas tudo bem, tudo bem. Eu tô aparecendo aqui. Aqui. E eu vou primeiro mostrar a primeira parte da surpresa, né? Ó, eu tô segurando pra não dar spoiler. Mas olha isso aqui, ó. Todo mundo subindo. E, ó, o rosto de todo mundo da turma. Ó o meu chegando, ó o meu chegando. Eu tava coberto. Eu tava coberto ainda. Mas tudo bem. Eu já mostrei o meu aqui. E, cara, foi muito legal. Só que não parou por aí. Pô, se era só isso, e eles tiveram o fim de semana pra arrumar, por que que atrasou? Atrasou por um motivo muito especial. E todos os pais. Aqui eu vou mostrar uma fotinha que eu fui tirar com os meus pais dentro do colégio. Todos os pais foram pro colégio fazer uma surpresa pros alunos. Opa, o que é que tinha aqui? Ah, tá, isso daqui foi um problema. Mensagem foda-se, tá? Ó, as fotinhas com meus pais. E os pais de todo mundo do terceiro ano foram pra lá fazer surpresa. Não faltou um. Foram fazer surpresa. E entregaram essa camisa pra gente porque eles proporcionaram essa educação pra gente. Então, eles entregarem isso do terceiro ano, é o seu futuro, e os seus pais te deram presente, você vai definir o seu futuro, mas eles deram esse pontapé inicial, eles merecem te entregar, você merece receber isso deles, e a partir daí você vai trilhar o seu caminho. Seja para algum dia você, quando seus pais estiverem aposentados, você poder ajudar eles também, poder ajudar os seus filhos, se você quiser ter filhos, mas você também trilhar seu próprio caminho. E eu acho isso muito bonito. E, e minha mãe, que ela acompanha todo o meu processo, ela escreveu uma carta e cara, eu chorei quando eu li essa carta. E eu acho que eu vou ler aqui também, porque merece. Ah, até esqueci da música de novo. Mas. Ó, vamos aqui. Não, você não, Bruno Mars. Ah, vou botar um pouquinho aqui. Meu amor, um ciclo muito importante da sua vida está próximo a se concluir. E nós, mais do que ninguém, sabemos dos desafios que essa trajetória nos apresentou. Pelo se tornando esse homem íntegro, honesto, generoso, gentil e extremamente sensível às questões humanitárias, e com esse senso de justiça que pulsa tão fortemente em seu íntimo, me enche de orgulho. Você não imagina a força que tem. Meu menino velho, desde pequenininho se mostrou exatamente assim. RS, RS, RS. Um espírito antigo. Velho no bom sentido. Experiente e sábio.
de coração nobre que exala muita luz. Tenho certeza que essa trajetória será linda. Siga seu coração, seja feliz. Quanto a mim, estarei sempre presente, te apoiando e te aplaudindo cheio de orgulho. As próximas etapas virão. E junto aos novos ciclos, novos desafios. E isso é o que nos faz crescer. E lá estaremos nós, juntos sempre, fazendo dos desafios aprendizado para o nosso crescimento, aprendendo e evoluindo diante deles. Mas quero que nunca esqueça que você é muito mais forte do que possa imaginar e que sua luz irradia em todo o planeta, e que os planos de Deus são lindos para sua vida. Você é instrumento de Deus e a sua missão é ser feliz e fazer o bem, começando por você, porque você é muito especial. Você é a luz da minha vida, o melhor e maior presente que Papai do Céu me deu. Te amo mais que tudo e para todo sempre. Mames, mãe, mainha. E pior que essa cartinha me pegou muito. Porque eu passei muita situação pela minha mãe. Mesmo antes de conhecer meu pai, a gente teve que lidar. A gente basicamente lidou com um divórcio junto. Porque no momento que ela se separou do meu genitor, em um dado momento eu tive que me separar dele também. Porque... não porque ela mandou ou por qualquer questão desse tipo, mas por maus tratos, por negligência. E a gente superou essa barreira junto. E a gente supera essa barreira junto. Foi difícil, porque meu próprio genitor colocou muitos empecilhos. Nunca confiou na minha palavra, o que dói. Mas a gente superou. Ano passado, a depressão me pegou muito. Foi quando eu descobri que tinha depressão. Me pegou muito. Eu passei muito tempo sem conseguir ir pro colégio. Se eu for parar pra contar as minhas faltas, acho que dos 200 dias de aula, eu faltei cerca de 80. Eu reprovei, porque a partir dessas 50 faltas, quer dizer, se você falta 50% de alguma matéria, você não passa de ano. Mas em colégio, geralmente se colocam 50 faltas porque é mais fácil de calcular. E era pra eu ter faltado, só que por eu ser um bom aluno e por compreensão da minha coordenadora, também passa por um episódio de depressão todos os dias, ela percebeu que eu aprendi o conteúdo e que se ela me reprovasse, eu já tinha explicado pra ela que dentro do colégio era um ambiente bem tóxico, eu sofria bullying, homofobia, e que por mais que eu tentasse não levar pro fundo, sempre ficava pegando um pouco. Porque em um ambiente em que as pessoas te julgam o tempo todo, as pessoas muitas vezes são ruins, são cruéis, isso acaba te afetando. Por mais que você não se importe com a opinião dessas pessoas, mas você consegue sentir essa aura negativa, perdão, uma palavra meio imprópria no período atual, uma palavra meio banalizada. Eu acho que eu vou contar uma historinha disso daí ainda. Mas... fiquei com um clima desconfortável e ela falou... Pô, ele aprendeu os assuntos. E ele é um aluno excelente. Ele é um dos melhores alunos do colégio, mesmo faltando 50% das aulas. Então não posso reprovar ele. Então ela basicamente não me reprovou, porque eu sempre tinha justificativa para as minhas faltas. Não só na depressão, mas por causa da baixa emocional, eu ficava doente ainda mais fácil
fica hoje em dia, e doenças ainda mais graves. Então, eram episódios muito complicados. E, caramba, tá ardendo. Tô sentindo um ácido aqui. Depois eu vou tomar uma água. Vou ver se isso continua. E aí eu vou ver se é pra eu tomar um remédio pra dor na garganta. Só vai tratar a dor, né? Não vai tratar o sintoma. Tá ardendo bastante. Mas, enfim. Eu sempre tinha justificativa porque eu sempre tava doente. Só que a coordenadora facilitou pra mim. Isso eu vejo claramente. Era pra eu ter reprovado. Porque eu não vou pra médico. Então eu não podia pegar um laudo médico pra falar, ele pode faltar tantos dias. Ele ainda tá doente, vai faltar mais tantos dias. Eu não fazia isso, eu só falava, eu tô doente. Muita dor no corpo, mal consigo levantar da cama. Aí, se quiser, fale com a minha mãe. Minha mãe confirmava a história porque ela via que era verdade. Por mais que, no fundo, nós dois sabíamos que era emocional, era depressão. E tava bem ferrado. E minha mãe me ajudou muito, muito, muito nesse processo. E ela me ajudou muito, muito mesmo. E eu tinha muita dificuldade para levantar da cama. Todos os dias eu não tinha motivação para levantar da cama. Minha mãe todos os dias fez questão de levantar da cama dela mais cedo, sabendo que ela podia dormir mais, mas ela levantava mais cedo. Ela preparava o meu café da manhã e ficava comigo aqui do lado da cama. Mesmo que às vezes fosse insistente me puxar para levantar da cama, mas eu levantava. Ela ficava lá todo dia para que eu levantasse. E se eu não conseguisse mesmo assim, tivesse com muita dor no corpo, por exemplo, tudo bem. É um episódio de doença, além da própria depressão. É grave, então fique em casa. Mas em todo momento que ela podia me ajudar, ela me ajudou. Veio me tirar da cama, me levantar da cama e levar pro mundo. Então, ver essa cartinha falando, sim, vem do sentimento da minha mãe e vendo ela falar sobre que só a gente sabe das dificuldades que a gente passa, me toca muito. E relembrar todos esses momentos e ver o que tá se tornando pra mim é muito emocionante. Principalmente ano passado, que foi muito complicado pra mim. E ainda assim foi o primeiro ano que eu subi no palco. No palco grande, de me apresentar. Não foi perfeito, teve muitos erros. Se vocês quiserem, vocês podem ver, eu coloquei no último vídeo. Mas foi a minha primeira vez no palco. E veio um momento muito difícil e se tornou muito especial. Só que, como eu falei, apesar de tudo, a vida é muito linda. Porque no mesmo dia, eu acabei recebendo notícia que minha mãe não queria que eu falasse. Não queria que eu falasse muito pra não espalhar, só que aqui é um lugar seguro. Eu acredito nisso. E no mesmo dia, eu tava super feliz. Super, super feliz. Tive ensaio nesse dia, inclusive. Mas foi em ordem. Minha mãe chegou falando pra mim que a gente tá passando por dificuldades financeiras. Porque, tem uma qualidade de vida foda. O quarto é muito confortável, dá pra ver claramente. Eu poder estar com tudo fechado em um período que é de frio, mas tem muito mosquito, principalmente no meu quarto. Acho que pela posição do vento. Aqui tem muito, muito mosquito. Então, poder ficar em um ambiente fresco, com tudo fechado, é um luxo absurdo. Só que a gente vem passando por dificuldades financeiras, porque minha mãe é corretora
e ela não consegue se adaptar tão bem ao Instagram. Então eu tenho que estar disponível para poder ajudar ela a publicar em Instagram, a tentar manter frequência com vídeo de qualidade, porque como minha mãe, ela não é acostumada em Instagram, ela não seleciona música, ela faz gravações, que ela é excelente fazendo as gravações, fazendo foto. E ela chega pra mim e pede pra eu editar os vídeos, e aí eu fico, às vezes eu tenho que ficar horas procurando uma música que me agrade e que encaixe nos vídeos que ela gravou pra eu poder editar e que agrade ela no estilo pessoal dela pra fazer um vídeo bem interessante. E por conta disso, ela não se adaptar tão bem ao Instagram, vem muita gente nova no mercado imobiliário e ela deixou de vender muitas casas, por mais que ela seja uma profissional excelente, que ela vai recomendar a melhor casa que ela tem, ela vai falar quais são os erros de cada casa, que a maioria dos corretores não falam, mas ela vai falar os defeitos de cada imóvel. Ela vai chegar, ela vai ser honesta, ela é impressionante o quanto ela sabe de questões contratuais, de processo, como ela consegue resolver tudo no cartório. Tem amigos no cartório que ajudam ela, mas ela sabe todos os processos, como organizar da melhor forma, como fazer o melhor financiamento. Só que em rede social, você não precisa ser bom, você precisa ser atrativo. Então, ela deixou de vender muito. Meu pai, ele é construtor. E construtor só tem duas opções. Ou você tem dinheiro suficiente para manter a obra até o final, se sustentar, e no final da obra você sair com 400 mil de lucro, 500 mil de lucro, ou você financia. E aí, o que acontece é que é meu pai, que é o construtor, porque ele tá sempre na obra, mas o dinheiro para as obras vem de meu pai, de minha mãe e de um amigo deles, pra fazer sociedade. E às vezes eles pegam obra de clientes, que é os clientes que fazem investimento. Só que é muito complicado. Porque meu pai tenta trabalhar com preço justo, e eu vejo muito construtor superfatura. E eu concordo totalmente com ele na questão do preço justo. Mesmo que dificulte a nossa vida, o preço justo é essencial. Porque não faz sentido você oferecer algo que não vale a pena para o comprador. E para além disso, mesmo com a verba, a maioria dos clientes, eles não fazem todo o pagamento em dia. Às vezes eles fazem um pagamento extra, só que aí atrasam 15 dias para pagar, e aí para você conseguir pagar o equivalente a esses 15 dias, tem que pedir empréstimo, fazer financiamento. E o que acontece? Você acaba pegando mini dívidas, ou então perdendo um pouco de lucro que viria no final do mês, no final da construção. Meu pai, ele só ganha dinheiro no final de uma construção, no final de 9 meses. É 9 meses trabalhando para ganhar o valor. E no final podia ser 400 mil, se você tivesse o dinheiro para se sustentar e para fazer uma peça, fazer uma obra desde o começo. Pô, 400 mil em 9 meses? Valorzaço. Valoraço. É quase 40 mil por mês. Mais de 40 mil por mês. Só que meu pai não tem esse valor. E aí tem que financiar. Às vezes depende de cliente. Às vezes tem que pegar empréstimo. E aí nisso vai descendo a margem de lucro. Às vezes você tem que pegar um empréstimo para pagar uma conta. E aí você gera dívida. Que é essa dívida, você vai ter que manter essa dívida controlada, fazer todo o financiamento, terminar a casa e você quitar essa dívida no final de tudo. E aí,
a gente tá nesse momento em que minha mãe não consegue vender tanto, em que meu pai não tá recebendo dinheiro, porque a gente tá devendo, e aí devendo, você sabe que tudo vira uma bola de neve, e até meu pai terminar essa casa, ou vender uma casa, vai ser dívida. E é difícil porque, para controlar a vida, bastava a gente vender essa casa, por exemplo. Só que hoje eu moro do lado da escola. E é meu último ano. É um ano que é muito importante. Então, se a gente vende essa casa, a gente tem que ter o plano B. A gente tem que ter uma casinha menor, mas que seja aqui perto. A gente precisa estar organizado e a gente não tá nesse momento. A gente tem um plano B. Ou caso tudo der errado, a gente pode vender a casa, ficar de aluguel por um tempo até conseguir construir uma nova casa pra gente morar. Com qualidade. Só que até lá é se manter. E aí a gente tem que chegar estável, fazendo uma vendinha ou outra, pra gente conseguir chegar nessa venda de uma casa e conseguir. Nessa venda de casa não, mas no final do processo de construção, que você recebe o valor cheio, e aí para a gente conseguir acabar com a dívida. E aí nisso foi questão de um cartão que não pagou, aí no outro tem que pedir ajuda para pagar, e aí seria uma dívida acho que de 15 mil reais. E é uma dívida que, pro padrão de vida que a gente tem, é controlável, é difícil, muito difícil. Principalmente porque meus pais trabalham com dinheiro, então todo processo que meu pai for fazer agora, ele vai receber bem menos do que era para ele receber, porque a gente está em dívida. E a gente tem que lidar com isso. Só que nesse processo de, a gente já tá com dívida, minha mãe descobriu no domingo, antes da segunda-feira de surpresa, que o meu genitor tem que pagar pensão e que hoje paga pensão na forma do meu colégio para não ter que pagar uma pensão tão alta, porque ele paga menos pensão. Essa é a forma que minha mãe encontrou de mostrar para todo juiz que não era interesse e que era interesse no meu futuro e não no dinheiro dele, e que ele tinha que pagar, que era a melhor forma de comprovar que ele tinha que pagar, que ele não estava pagando. E esse ano ele não pagou nada. A gente já tá chegando em maio e no colégio ele não pagou a matrícula, ele pagou parte dos livros, ele não pagou o primeiro semestre, não pagou o segundo semestre, não pagou março, não pagou abril agora e não vai pagar maio. No caso, matrícula, janeiro, fevereiro, março, abril, e agora não vai pagar maio. E isso com a mensalidade do meu colégio daria uns 12 mil reais. Então a dívida que era para ser de 15 mil, por causa de um crime que meu genitor tem cometido, eu não quero depender do dinheiro dele. A gente não tem condição no momento de entrar com o processo. E o processo vai complicar muito mais a vida, porque não é só o gasto do processo, vai ter a instabilidade emocional, e eu tô em um momento cheio de coisa pra fazer, minha mãe tá cheia de coisa pra fazer, meu pai tá cheio de coisa pra fazer, e a gente não pode entrar com o processo agora. Então, uma dívida que era de 15 mil chega em 28 mil agora. Seria 12 mil mais ou menos o valor, contando com os livros que ele não pagou, uns 28 mil. E uma dívida que era bem mais controlada, agora fica mais perigosa. E aí, realmente virou uma obrigação minha, porque não é questão dos meus pais não tiveram um controle financeiro. Foi que teve uma mudança na renda que a gente tinha, a gente teve que se readaptar, e no meio disso, alguém deu crimes que caem sobre a gente. Não pagar pensão é crime.
E tá acontecendo. E pra mim é bizarro, porque se fosse um mês, tudo bem. Se fosse 2 meses, ok. Tipo, tá desde outubro sem pagar a fatura do celular. Mas é um celular que eu não tô usando mais. Mas... ele não tá pagando colégio. É a única obrigação. A única coisa que eu pedi. A única coisa que minha mãe pediu foi pra pagar o colégio. E só o colégio. Porque faculdade... eu pretendo fazer faculdade pública. Se eu for fazer uma faculdade... eu tô pensando em outras coisas, mas... caso seja uma faculdade particular... eu vou procurar ter bolsa. 100%. Então você não precisa pagar a faculdade. É o último ano. É o último ano. Porque, tudo bem, no momento, por ele... a partir do momento que ele não tava mais pagando a pensão no colégio, veio a ideia de pedir o pagamento em dinheiro, que eu podia guardar em forma de poupança. O controle da mensalidade do colégio fica com os meus pais. Realmente se preocupam, que sabe qual é o problema de não pagar uma mensalidade. E a sorte é que o colégio está sendo muito compreensível, porque uma coisa que hoje o colégio me faz feliz, eu aprendo muito com esse colégio, eu gosto dessa valorização, dessa pequena valorização de uma camisa de graça, que nem é de graça, é incluso na mensalidade. Não é o que eles garantem, mas, pô, você já tá pagando uma mensalidade legal, um valor alto, a gente vai dar esse presente pra você. E, pô, não tô pagando mensalidade. E ainda assim, entregaram isso, entregaram carinho, entregaram atenção. E essa valorização, os professores excelentes, um conteúdo absurdo, um conteúdo quase infinito. Todos os professores, um conhecimento super aprofundado. Faz ter vontade de aprender demais. E isso, no momento, tem feito de mim o aluno com a maior nota no 3º ano do colégio. E por isso que eu sei que não está sendo cobrado de uma forma tão intensa a questão da mensalidade. E a minha sorte. Porque meio que toda essa minha atenção, esse desempenho que vai gerar um status pro colégio, é o que tem sustentado eu ficar em um colégio particular, mesmo sem bolsa, sem estar pagando. Então, é uma bolsa provisória. É um empréstimo. Devo, não nego, pago quando puder. Quer dizer, nem era pra ser eu que tô devendo. É outra pessoa que tá devendo. Mas como ela não vai pagar, eu vou ter que pagar. E pior que isso é algo que me machuca, realmente. Porque meu genitor teve muitas oportunidades de ser uma pessoa boa e de ser um bom pai. Mas ele não assume nenhum meio. E eu acho que algo que vale comentar aqui é sobre o vídeo. Que eu acho que é Meu Pai, do Tropia. Carta aberta pro meu pai e para todos que não tiveram. Me recuso a afirmar que me tornei assim só por sua causa. Você apenas reforçou o que já existia, mas reforçou muito, justamente porque diante de mim você era muito poderoso e aplicou sem pena todo esse seu poder. Esse trecho aí faz parte de um livro chamado Carta ao Meu Pai, escrito por Franz Kafka lá em 52. Durante todas as 78 páginas dessa obra, o Franz faz exatamente o que ele fez nesse último trecho. Ele tenta entender e exprimir em palavras tudo o que seu pai lhe fez. Tudo de mal e tudo de bom também. Por mais que a relação dos dois tenha sido em sua maioria bem ruim, alguns trechos deixam isso bem claro, ele sempre tenta ser justo. Afinal, em todo mal há um bem, por menor que ele seja. Enfim, esse livro do Franz abriu a minha cabeça e me fez pensar no meu próprio pai. Me fez pensar que, surpreendentemente, eu não tive esses momentos ruins citados pelo Kafka. Meu pai não me chamava de inútil, não me agredia quando criança, não reprovava tudo que eu fazia e nem afastava minhas amizades. Pensando por esse lado, a gente até poderia dizer que meu pai foi decente, mas em todo bem, há um mal também. E tem um motivo pra ele nunca ter feito isso. E não era porque ele era um anjo ou um amor de pessoa. É porque ele é ausente mesmo. E se um pai ausente pode não fazer mal direto pro seu filho, ele com certeza não fez bem. E como não fez?
Oi. E esse vídeo é muito forte. Principalmente pra quem tem dificuldades com o pai. E hoje eu tenho um pai maravilhoso. Querendo ou não, eu não quero proximidade com meu genitor. Não guardo ódio. Acho uma pessoa desprezível por tudo que já fez comigo, com a minha mãe. E não é situação que minha mãe fala. Porque ele tentou acusar minha mãe de alienação parental. Dizendo que minha mãe me manipulava pra eu odiar ele. Pai, eu não te odeio. Mas eu amo minha mãe. E mesmo que ela nunca tenha falado qualquer coisa que ela sofreu, pra ela, porque ela não queria que eu guardasse algum tipo de rancor de você, eu percebi, eu conseguia ler a dor dela. Eu conseguia voltar nas minhas memórias quase apagadas de criança. Ver que tinha violência. Talvez não a violência física frequente. Tinha muita agressão psicológica. E um momento que eu acho que talvez os dois tenham esquecido. E por muito tempo até eu esqueci. Foi um momento que eu tava no carro, atrás na minha cadeirinha quando eu era criança. Minha mãe na frente, me levando pra casa da minha avó. E um carro para no fundo dela. E pela voz e pelo carro, pelo modelo do carro que eu vi no retrovisor, era, era o meu pai. Era o meu genitor. E aí minha mãe ela falou, filho, é, pega o celular de sua mãe e não olhe pra trás. E eu não vi o que aconteceu, mas eu ouvi a voz do meu pai. Eu ouvi minha mãe gritando. Eu ouvi o barulho de algo batendo no porta-mala. E era grito com essa pancada no porta-mala. E eu não olhei pra trás. Mas minha mãe, que tava sorrindo, que a gente tava rindo. A gente ia ver um filme no cinema nessa semana. A gente tava indo pra casa da minha avó, que eu adorava, pra ver meus primos. E me entrou tão mal. Quando era criança, eu não reconhecia, mas hoje eu lembro da face da minha mãe, porque ela não saiu da minha cabeça. Eu vejo quanto sofrimento eu tinha e não afetar só minha mãe. Tava me afetando. E em alguns momentos fui negligenciado. Tiveram muitas questões que eu lembro, eu tenho a memória vívida. Nunca vou esquecer de um desses dias. E meu pai, que tava bêbado nesses dias, não que tivesse costume de ficar bêbado, não que fosse alcoólatra, não era, mas ficava bêbado entre amigos. E até hoje trato da situação como se estivesse, como se soubesse mais das situações do que eu. Ele que tava bêbado, no dia seguinte não lembrava de nada que tinha acontecido, mas ele alega que sabia mais que eu, que sabe mais que eu até hoje e invalida minhas memórias. Então, por mais que seja uma pessoa que não quero proximidade, que não teve uma função ativa na minha formação, é triste ver que ele, um- como alguém que era pra ser pai, foi tão, foi tão ruim na minha educação. E a todo momento ele, não a todo momento, porque se comunica muito pouco. Eu bloqueio o contato também. Não bloqueio, mas não respondo. Eu não dou corda pra esse tipo de contato. Mas
Mas sempre que consegue uma brecha de contato, trata como se tivesse melhorado muito. E o fato de ver que ele não tá pagando pensão, cumprindo a obrigação básica, em um momento que é pra ser tão especial e do mínimo de estresse possível para um estudante, para um filho, pelo menos até começar a trabalhar, vamos colocar assim. Bizarro. É bizarro. É bizarro que a pessoa que fala que melhorou tanto continue com esses comportamentos. Mas lembra do que eu disse? Apesar de tudo, a vida é linda. E nessa mesma segunda-feira, a psicóloga do colégio fez um trabalho. É a janela de... Eu não vou lembrar, calma. Eu vou aproveitar pra ver. Eu gosto de falar desses assuntos certinhos. De uma maneira bem legal, didática. Então deixa eu ver aqui. Aqui, a janela de Johari. Que é um experimento de autoconhecimento. Ela fez isso em sala. E... aqui. Você escreve seu nome e as pessoas vão anotar características que ela... pontos positivos que elas têm em você. Pra você se reconhecer. Confesso que, por mais que seja uma atividade meio bobinha, e que muitas coisas as pessoas não viram ainda dentro do colégio, e é normal, porque eu sou muito reservado e eu mostro muito pouco sobre mim. Ver que 2 pessoas me definiram como sorridente e alegre, eu não posso mentir que mudaram o meu dia. Porque depois desse episódio da depressão, cara, em muitos momentos a vida não tinha cor. E eu tô fazendo tratamento até agora. E melhorei muito. Eu sinto que eu melhorei muito. Às vezes tem aquela queda de mas eu sei que eu tô melhorando cada dia mais no tratamento contra a depressão. Sei que não foi embora. Mas que já tá muito melhor do que era. E eu adoro sorrir. Existe um vídeo muito bom aqui no YouTube que é sorria por 60 segundos. E se você só sorrir por 60 segundos sem parar, você se sente mais alegre. Isso não é só pra você. Se você sorrir em um ambiente, as pessoas tendem a ficar mais alegres também. Então, ver que algumas pessoas me enxergaram a principal característica em mim, como ser sorridente e ser alegre, por mais que seja algo tão simples, isso me toca no fundo da minha alma. Me deixa imensamente feliz. E alegre. E sorridente. E ainda aí, pra terminar essa segunda-feira corrida, eu tive teatro. E foi passando cena, deixa eu só conferir certinho o que foi, porque teve muita coisa no teatro já. Mas acredito que foi da gente passando cena. Tá, o diretor tá mandando letra 9 no caso. Não, esse cachorro mandando pastinho de Jamal, não, esse cachorro é horrível. Foi marcado de repente. E sai de cenas. E a gente... acho que eu passei 2 cenas. Que foram uma coisa pequena.
Mas me deixou muito alegre. Foi legal construir de pouquinho em pouquinho dessas cenas. E foi para encerrar meu dia muito feliz. E aí na terça... O que é que teve na terça? Na terça foi um dia mais de folga. Que eu tirei pra focar principalmente em fazer um vídeo pra minha mãe publicar no Instagram dela. Fiz um vídeo bem legalzinho. Porque eu tava com dificuldade de terminar. Eu tentei no sábado, no domingo eu terminei, só que não tava tão legal. Eu fui refazer na segunda, não tive muito tempo. Na terça eu terminei. Ficou bem legalzinho. Um vídeo de uma casa que já teve contato. E fiquei feliz, por mais que foi um dia em que eu não fiz muita coisa. Mas eu descansei. Fiz esse videozinho pra manhinha. E na situação tá ótimo. E acho que foi na terça? Aliás, não. Acho que na terça teve outra coisa. Eu acho que eu comentei que eu tirei 980 na redação, né? Acho que foi na terça que teve o resultado dessa última redação que eu fiz. E foi redação durante o período de simulado. Como é um momento em que você tem menos tempo, você tem que pensar rápido. Eu vou pegar aqui. Aqui foi uma redação sobre adultização e eu tirei 960 em um momento de simulado. E foi... Eu perdi 40 pontos por questão de português, porque eu tava com pressa. E aí eu acabei cometendo um erro de repetir palavras sem querer. Eu coloquei órgão responsável. Repeti muito a palavra lei em trechos próximos. E errei concordância verbal. E aí juntei os 3 erros pra perder 40 pontos. E quase foi 1000. De novo, quase foi 1000. E foi uma redação que eu gostei de fazer. E veio algo que me emocionou também. Que foi o professor de redação. E era um professor que eu tinha muito pouco conexão no ano passado, quando eu tava no meu outro colégio. E eu tirava nota de 800, 840, 880. E notas normais. Eram redações que eu fazia sem muito gosto. E esse ano que eu realmente entendi como colocar uma criatividade dentro da redação. Esse professor, ele olhou pra mim e falou que eu era o melhor aluno do terceiro ano que ele tinha. O terceiro ano desse colégio que eu tô agora. Falou que não era pra falar pra ninguém. Não tô falando pra ninguém da turma, né? Mas... Nossa, eu fiquei muito feliz. Porque eu vi isso de um professor de redação, que eu sempre era muito contra. Não, odeio essa coisa de estrutura de redação, odeio estrutura pronta. E aprender a ter uma estrutura, mas uma estrutura que é uma organização e não uma estrutura. Você ter uma organização para sua redação e você poder argumentar de 1000 formas diferentes. Isso é tão gostoso. Na redação sobre o autismo, foi a primeira redação do ano que eu usei dois conceitos de autoridades no assunto, que foi da educação inclusiva e de Paulo Freire, e hábitos, que é um bem normal, mas que encaixava no momento. No hábitos relacionado à reprodução de violência às pessoas com autismo, foram 2 conceitos iguais. Eu falo de tentar tirar 1000 em redação e falo iguais. E esse daqui eu citei a adultização do Felker. Citei o livro, que tem um vídeo excelente da Vitória, também falando sobre pais.
que eu não sei se cheguei a mostrar aqui. Esse que foi. Filhos adultos de pais emocionalmente imaturos. Pais emocionalmente imaturos e como lidar com eles. É esse vídeo falando sobre esse livro. Filhos adultos de pais emocionalmente imaturos. Um vídeo muito rico. Muito, muito, muito bom. E eu citei também o ECA Digital. Consegui citar a lei. Consegui citar um livro, que eu não sou uma pessoa que lê muito. Por mais que eu sugira livros. Mas a maioria dos livros que eu conheci assim. Por meio de um vídeo excelente da Vitória, de 1 hora, que eu assisto tranquilamente. E poder fazer isso de formas tão diferentes, falando sobre coisas tão diferentes, é muito bom. É muito bom aprender a fazer isso. E aí veio minha quarta. Foi anteontem. No caso, ontem, mais ou menos, porque eu ainda não dormi, então pra mim é ontem. Ai, mas já são 4 da manhã. Mas eu não dormi. E aí só são 4 da manhã porque eu joguei RPG e eu decidi gravar. Porque senão eu não ia conseguir gravar esse vídeo amanhã de manhã. Porque 2 da tarde eu já tenho que estar saindo pra ir pro teatro. Pro ensaio do teatro. E eu acho que eu vou voltar só tipo 9 da noite. Então não daria pra gravar um vídeo pra postar amanhã. Postar hoje, no caso. Não daria pra gravar depois de dormir. Então, veio a quarta. E a quarta foi um dia... É um dia que tem aulas que eu gosto muito. Eu fiz tentei ajudar uma amiga minha, com uma colega minha do colégio, com a redação. Fiz um esqueminha bonitinho, legal. E ela já teve evolução na redação. E eu vejo que ela tem uma capacidade de argumentar muito boa. Ela só precisa... Calma, vou dar uma tossezinha. Eu vejo que ela tem uma capacidade de argumentar muito boa. Principalmente dentro dessa coisa de rede social. Ela é uma pessoa que tá muito em rede social. Só que ela aprende com argumentações de redes sociais. Ela sabe estratégias de argumentar bem. Ela só não sabe estruturar num modelo de redação. Mas ela é muito boa. Muito potencial. E ver que ela já melhorou e ver como ela consegue subir ainda mais a nota. Pô, muito bom. E é um dia de aulas mais divertidas. Mas quarta-feira, dia de teatro. E foi quando eu ensaiei o canto dessa música do Bruno Mars. E, cara, fiz mais uma publicação pra amanhã também, pra ajudar no trabalho. Mas, cara, essa música deu uma elevada legal na minha autoestima, tá? Porque eu aproveitei pra conversar com o professor de canto sobre a cena e a música que eu queria muito fazer, que eu comentei aqui também. Ele autorizou, mandou esquematizar. E eu comecei a esquematizar agora na quinta. Não totalmente esquematizado, porque eu dei uma pausa pro RPG. Mas tem muitas possibilidades. É só pegar... Quando você tem tantas ideias, é você pegar, enxugar, ir cortando, e encaixando tudo como um quebra-cabeça pra montar aquela obra perfeita ou quase perfeita. Aquela obra que tá com uma farpinha no canto, outro. Se você tirar demais, se você tenta tirar um pouquinho, tenta tirar essa farpinha, você acaba tirando alguma coisa importante. Então, deixa ali. Fazer algo muito bom, algo mágico. Fazer algo mágico. Porque a magia às vezes mora no defeito. Então, cara, na quarta ensaiei canto com o Harry e a Hermione da peça. Eu não falo. Eu tava meio que guardando um pouquinho de segredo, mas eu sou o Rony. Eu vou ser o Ron Weasley em Harry Potter, por isso que eu quero pintar o cabelo. E eu cantei essa música do Bruno Mars. Tá em um tom um pouquinho abaixo, para facilitar, principalmente pro Harry. Mas acaba ficando um pouco mais confortável pra mim. Eu só tenho dificuldade, porque eu tenho dificuldade na respiração dessa música. Porque You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Essa coisa que você tem que fazer, essa apneia que você tem que
segurar sua respiração pra não deixar o ar sair. Só que você não tem pausas pra respirar durante a música. Não é? You can count on me like 1, 2, 3 I'll be there. Se você tem essa pausa pra você poder respirar, you can count on me like I wanna be there. Você pode deixar uma letra meio longa, mas você tem essa pausa pra você respirar e ficar tranquilo. Mas a música é um ritmo, ainda mais porque colocaram muitas sílabas na tradução, mas ficou legal, ficou legal. Mas dificulta pra cantar, que fica tipo You can count on me. Você não tem tempo pra respirar aqui. You can, senão fica feio. You can count on me like 1, 2, 3 I'll be there. Tem gente que faz isso cantando, mas fica ruim, fica feio. Então você tem que segurar. Segura o rojão, pai. You can count on me like 1, 2, 3 I'll be there. Você só tem pra respirar nesse I'll be there. Você tem pra respirar. Então aguenta até lá. Eu vou até ver com ele se tem alguma estratégia pra eu conseguir segurar um pouquinho mais esse fôlego sem prejudicar a afinação no final. Mas foi legal que eu consegui atingir algumas notas. Tipo, até o... Eu não tô conseguindo mais, calma. Deixa eu lembrar como é a música? Ah, não vou voltar não. Mas eu tava conseguindo atingir, eu só tenho dificuldade nesse começo, tipo... Porque pra eu conseguir fazer esse final mais agudo, eu não consigo fazer essa transição e começar em um agudo leve pra chegar nesse agudo lá em cima. Eu não consigo fazer essa transição rápida. Eu tenho que fazer direto o agudo lá em cima. Eu tenho que fazer direto. Senão eu não consigo alcançar. Então é prejudicar o começo pra acertar no final. E torcer pros outros conseguirem me cobrir. Se for fazer isso mesmo. Ou então mantendo essa região mais tranquila. Ela cantar é legal. É legal. E ver que eu tava acertando as notas, que eu tava afinadinho. Pô, foi bem da hora. Foi bem da hora, eu fiquei bem feliz. Bem feliz mesmo. E ver que a minha ideia de cena e de letra e de música tava sendo aprovada. Pô, foi muito especial também. Então, cara. Então, hoje, tive um dia de aula tranquilo também, foi divertido. Pô, pior que eu fiquei com pena que tem um moleque que eu não gosto na sala, mas que eu acho que tem autismo de grau 1. Só como não é diagnosticado, vem de uma família bem retrógrada, é complicado, é bem complicado. E ele tem alguns comportamentos ruins, alguns pensamentos bem negativos, mas eu vejo que ele tem melhorado no dia a dia. Agora, pô, moleque, tomou um esporro hoje, viu? Mas não vou mentir que eu ri. Eu tenho um professor careca, safado, desgraçado. Pô, o cara traiu a ex-mulher 80 vezes, mas a mulher nunca traiu. Isso é verdade, ele nunca traiu a mulher, mas a ex-mulher mais de 80 vezes. E ele tava fazendo bullying, mas tipo, não bullying, porque tipo, o moleque tira onda também. E meio que a forma esse professor, ele fala que ele era maloqueiro quando ele era... quando ele tava na escola. Então a forma dele puxar a orelha do aluno sem falar, saia da sala. Ele fica tirando onda, tirando sarro a aula inteira até esse moleque ficar na linha. Porque ele vê que tem potencial, vê que é um moleque que tem como evoluir, tem muito pra evoluir. Mas ele puxa a orelha. E ele puxa a orelha na forma de piada. E, cara, hoje no colégio foi divertido.
Mas foi muito legal tá fazendo. Tá fazendo essa música, tá sendo muito especial, porque acho que é o principal momento que eu tenho dentro da arte de eu poder mostrar que, cara, eu tenho ideias muito boas pra mostrar. Mas aqui é uma cena que não é construída só por mim. Sou eu, o pirraça da peça, o Harry que deu muitas ideias. A Hermione, que a gente pede sugestões pra ela sobre o personagem dela na cena. E é uma cena que é construída por muitas pessoas. Porque eu acho que a arte muitas vezes tem que ser disso. Cara, como eu posso querer criar algo, eu posso dar sugestão e a gente ir pensando, caraca, isso encaixa aqui? Pô, isso daqui é uma ideia tão boa, mas não casa aqui. Então, se essa ideia é tão boa, a gente não pode jogar fora. A gente tem que pegar essa sua ideia que é muito boa, Harry, e a gente tem que encaixar nessa cena assim. Tem que encaixar nessa outra cena da peça e fazer um negócio foda. Se a gente não tem tempo de fazer um negócio super prolongado, a gente pega essa sua cena e torna a cena mais especial da peça. E ter essa confiança e falar com cada um, eu não sei tanto quanto você sobre a sua personagem, Hermione. Então vamos conversar pra ver como a gente vai encaixar a Hermione da melhor forma nessa cena. Pirraça encaixa nessa cena. E ele pode ser uma quebra. Vamos colocar um momento de tá. Uma peça tá lá em cima, chega o pirraça, dá aquela quebrada. A peça tá lá em cima, o pirraça quebra, coloca a peça aqui. E aí depois que o pirraça sai, pra você sentir. Se a música vai crescendo, é legal. E se ela tá crescendo, quebrou aqui. E do nada, vai lá em cima. Você sente esse impacto, você sente com tudo. Você tem esse momento de se divertir com o pirraça, tem esse momento dessa quebra emocional. Cara, tá tendo essa oportunidade de fazer isso, que eu pensei tanto, que sempre teve aqui um monte de ideia. Colocar no papel e ver se transformar. Ver uma ideia dessas virar algo mágico, virar algo encantador. É muito foda. E ter sido aprovado e ter apostado nesse projeto, faz toda a estrutura dessa sua cena, porque é uma cena complexa. Faz toda a estrutura dessa sua cena, me manda. E a gente vai conversar, vai selecionar um novo instrumental pra essa música. E a gente vai fazer, eu e você, a gente vai fazer pra escrever essa letra, encaixar na métrica e vamos ver como a gente pode fazer essa música melhor possível. Não foi aprovado pelo diretor ainda, mas pelo diretor de canto foi. E basicamente foi. E ele chegou pra mim, vamos fazer isso, e você vai fazer isso. E ver que conforme a gente tava cantando a música, ele percebeu que eu tenho uma noção legal de métrica, ele me chamou pra encaixar, pra fazer essa letra junto com ele. E encaixando, brincando com a métrica. Foi muito legal. Foi muito legal. Foi uma dose de confiança que eu não esperava receber e de uma forma tão natural. Então, essa quarta foi. Essa quinta-feira, escrevendo também foi muito especial. Não tive um momento de, enfim, parar e fazer tudo dessa música. Mas tive um momento de eu mesmo sozinho pensar em muita coisa, em juntar tudo que a gente já tinha feito em conceito, pra eu conseguir visualizar na minha frente o mapa mental e eu ver, o que a gente vai cortar, como a gente vai enxugar e como a gente vai contar essa história, que se a gente fosse fazer em diálogo, em só, eu falo aqui, você fala aqui, eu falo aqui, você fala aqui, eu falo aqui, você fala aqui, em uma conversa meio, em um roteiro preguiçoso, ia, sei lá, 15, 20 minutos de cena. Como que a gente consegue pegar isso e fazer essas cenas, essa cena de 20 minutos ficar forte, intensa, todo mundo conseguir captar a mensagem de tudo isso em, sei lá, 3 minutos e a gente tem espaço pra brincar mais. Aliás, 20 minutos não, a gente consegue encaixar em 2 minutos e meio e a gente brinca mais e a gente consegue fazer algo mais grandioso em uma música de 4 minutos e meio, fazer uma cena foda. E
cara, tá tendo oportunidade de brincar dessa forma com o roteiro, com a criatividade, porque teatro é sobre criatividade. E às vezes eu sinto um pouquinho de falta disso nas oficinas, da gente brincar mais com a criatividade. Eu entendo porque teatro, pra quem quer viver de arte, é muito corrido, infelizmente. E eu lembrei de um ponto que eu esqueci. Só vou no banheiro rapidinho, calma, eu tô apertado. E eu não quero parar de gravar do nada. Voltei, o vídeo tá meio longo, inclusive, mas acho legal comentar que foi na terça-feira também, que acabei esquecendo. Mas na terça-feira, lá no Vita. Ih, falei o nome do meu colégio. Ah, não, mas eu já coloquei, já mostrei o negócio do colégio, né? A gente teve a visita de uma aluna da minha professora de redação aqui. Clara Prado, que é hoje a melhor debatedora de 2025, já que ainda não teve a de 2026, né? A melhor debatedora de. Poxa, não vi esse vídeo completo não, agora que eu percebi. A melhor debatedora 2025 no Brasil, na categoria dela. Aliás, acho que é do mundo na real, do mundo na categoria dela. E ela hoje já deu aula sobre debate para uma equipe de Harvard. Passou uma semana com a bolsa dela, com uma bolsa, com todo o valor pago. A irmã dela também, excelente em debates, também campeã em debates. Elas competem, elas disputam em dupla juntas. E, e essa irmã dela, ela, ela vai agora. Ela já foi, na verdade. Já foi recentemente trabalhar em um escritório, aliás, na área econômica de direito de Roma, com tudo pago, casa paga, vai passar 3 meses estudando e trabalhando lá por puta bagulho foda. Puta bagulho foda. E foi, foi algo muito legal. E ela foi uma conversa em que ela explicava alguns caminhos que a gente podia trilhar, como que ela conseguiu chegar nos lugares que ela chegou. Muitas vezes é o acaso, e é isso mesmo. Eu entrei no teatro por acaso e hoje eu quero me formar em teatro. É o acaso que pode mudar a vida. E ela comentou um pouco também sobre fazer faculdade fora. E foi algo que eu pensei bastante, porque querendo ou não, aqui no Brasil é muito complicado se fazer faculdade de para ser ator, porque aqui a gente tem muito pouca oportunidade. Principalmente aqui, eu ia fazer na Universidade Federal de Sergipe, tem o curso de teatro, tem de artes cênicas, mas não é uma licenciatura e o, é muito desvalorizado. É muito desvalorizado, muito desvalorizado. Você não tem uma sala de teatro para você poder fazer as peças, você tem que ir para a aula de dança da faculdade para você poder ensaiar suas cenas e para passar ou você passa no meio da sala de aula normal ou você tem que, ou vocês têm ou tem todo mundo do curso tem que ir para o Centro Cultural de Aracaju e fazer tudo lá. Então é algo muito diferente. E ela começou a comentar muito sobre a gente não se limitar a nada. E de certa forma, é verdade. Tipo, a gente tem muito medo de fracassar. E eu falo isso sendo bem sincero, porque eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos. E eu demorei muito pra tomar a iniciativa de seguir alguns deles. E hoje eu tô indo até pelos caminhos mais tranquilos. Tipo, eu sonhei muito em ser youtuber.
E hoje eu tô sendo youtuber um caminho mais fácil, em um caminho de diário, em que eu vou estar falando sobre o meu dia a dia, então é um processo meio terapêutico, e que mesmo que não tenha muitas visualizações, eu não estou produzindo conteúdo da minha vida, eu não estou fazendo conteúdo super criativo que eu estruturei por meses para poder fazer um vídeo e não pegar visualização. Eu estou falando sobre a minha vida, um processo terapêutico para mim, que pode ser acolhedor para você, e é o tipo de vídeo que, se atinge uma pessoa, pode mudar alguma coisa para ela. E se eu mudar alguma coisa para ela, pô, isso é muito rico. E eu percebi que eu fui cagar e a música de Persona terminou. Deixa eu ver essa daqui. Tem uma variedadezinha maior. Enfim. Então ela falou coisa que me pegou muito. A gente tem muito medo de fracassar. Mas você já parou pra pensar que se a gente sonha alto, mesmo que a gente fracasse, a gente ainda fracassa no alto? Tipo, se eu sonho em ser... Eu tenho alguns sonhos, vou falar dos meus sonhos mesmo. De trabalhar com atuação, de viver de arte, é meu principal sonho. Aliás, é a principal meta que eu tenho, meu principal sonho é conseguir financiar arte, desde a arte que eu quero criar até artes que eu vejo tanto potencial e que ninguém investe. Então eu quero fazer o meu jogo, eu quero fazer um curta-metragem. Eu acho que eu nunca pensei em um projeto grande o suficiente para fazer um filme, mas já pensei em projetos interessantes para fazer animação. Da mesma forma, eu pensei, eu quero trabalhar como ator e fazer grandes projetos como ator, fazer peças de teatro, dirigindo peças de teatro, ter uma escola de teatro para eu poder ver as coisas que eu sentia que poderiam ser melhor dentro de uma escola de teatro e aplicar junto com tudo que eu já achei tão bom na escola de teatro que eu venho fazendo. Então, eu tenho muito esse sonho de conseguir financiar qualquer obra de arte que eu quiser. E dentro disso existem grandes sonhos em partes. Então, talvez eu precisaria de grandes projetos como ator. O caminho mais seguro eu tenho uma rede de apoio maior aqui em Sergipe. Eu tenho algumas peças que eu posso fazer que não vão gerar uma grande renda, vão gerar na verdade menos que um salário mínimo, mas são oportunidades de trabalho para eu tentar projeção para fora. E aí eventualmente em uma audição para fora do estado, do nada eu posso ser aceito e ir para fora. Eu sempre pensei muito com essa questão de segurança, mas e se? Bom, eu tô mirando em um caminho muito alto e eu quero fazer arte nacional, mas se todas as melhores universidades estão fora do país, por que não se arriscar em pedir uma bolsa, em fazer todo... Eu comecei a pesquisar sobre... Tem muito processo, mas... Não processo jurídico, mas existe muita coisa. Mas você já parou pra pensar que se você mira na universidade do exterior, a maior parte das universidades do exterior de teatro, por exemplo, elas vão ser sobre... O nível de admissão delas vai ser pelas audições, geralmente, que você vai mandar. Pela sua audição de canto, sua audição de dança, audição de atuação. Então, de repente, você tá com um nível de atuação. Aqui, você se esforça muito para chegar nesse patamar daqui, que é para a universidade que você quer, de fora, e você acaba parando aqui. Você vai ficar frustrado e vai desistir do seu sonho? Por quê? Mesmo que talvez você não tenha conseguido e não vá conseguir chegar aqui. Mas olha o quanto você já evoluiu. E às vezes é uma evolução que você não consegue normalmente. Que você não consegue pensando só na segurança.
E, cara, arte é sobre loucura, então, pô, por que não me entregar pra loucura? Por que não pesquisar realmente sobre como ir pra uma universidade de fora? Mesmo não sendo rico, eu precisaria de bolsa e procurar uma universidade foda. Acaba que chama muita atenção a Juilliard. Ainda nem sei, porque nem fui pesquisar se é assim mesmo que se pronuncia. Porque tem notas excelentes, muita gente falando sobre. E, cara, site organizadinho, bem organizadinho. Atuação. É uma universidade que promove bacharel, pós-graduação, mestrado, super interessante. Parece um projeto tão foda. E, por exemplo, se você tiver um inglês legal, você consegue dar uma olhada muito boa aqui. Tipo, a gente vem aqui em admissões. Aqui. Admissões. Eles vão explicar sobre vários processos. Cadê? Eu tava vendo no celular, é um pouquinho diferente o site. Tem todo o site organizadinho, com tudo explicado. E, pô, eu sei que é concorrido. E sempre vai ser concorrido. Mas por que não tentar? Pô, é complicado porque você tem que estudar pro Enem. Você tem que estudar pra universidade fora, tem que fazer trabalho comunitário, você tem que fazer do trabalho, da formação que você quer, um trabalho que vai ajudar a sociedade, o que não é difícil com arte. A arte é feita pra isso. A arte surge daí. Então, foi algo que abriu um pouco minha cabeça e que é um risco que eu acho que eu tô disposto a meter o louco. Porque eu já vi muita gente falando que enxerga um caminho muito diferente em mim, que enxerga ideias muito diferentes, que não viu em... Puta merda, tô tocando despertador. Por que eu coloquei tanto despertador pra sexta-feira, viado? Mas enfim, E viam um caminho diferente, que não conseguiam me ver trilhando uma faculdade tradicional, ou então fazendo um curso de... Ai, nossa, você é inteligente, por que você não faz direito pra fazer um concurso? Eu não quero, eu sou da arte, e eu sempre fui muito a favor dessa coisa de que se a arte é sobre loucura, criatividade pura e fazer aquilo que ninguém imagina, por que não fazer da sua vida e da sua forma de estudar pra arte assim? Só que ao mesmo tempo eu tinha muito medo de tentar fazer ideia errada, eu não conhecia o processo, mas quando você vê que é possível, você se sente mais inspirado. E vai ser uma cena para próximos capítulos. Era só que eu queria comentar aqui. Bom, agora algumas portas se abriram e recentemente muita gente vem perguntando, não nos comentários, mas na vida pessoal, sobre que curso eu vou cursar. E eu falo muito de teatro, quase sempre teatro. Mas onde eu vou cursar? Se vai ser na Federal de Sergipe, se eu pretendo me mudar para São Paulo. Penso em USP, lógico, mas não sei se vou fazer Unicamp. Eu tenho muita convicção de fazer o Enem e talvez tentar aplicar a nota do Enem. E de repente uma aplicação para uma faculdade exterior é algo que me agrada muito. É meio loucura, porque existem muitas regrinhas, tipo,
Porque o resultado de lá geralmente sai depois das matérias do... Eu tô tentando me aquecer, tá? Porque tá um pouquinho frio. Só que daqui a pouco eu vou dormir, então eu vou... Então friozinho é bom, vai me enrolar daqui a pouco. A maioria das universidades só entregam os resultados depois das aulas daqui começarem. Então, é muito risco, é risco pra caramba. Mas talvez eu tenha as oportunidades pra me preparar. Vou ter agora o curso com o workshop com o Tadeu, fez o BOC, fez o Bob Esponja em São Paulo. E é um workshop sobre audição, sobre atuação e se preparar para audição. Então, pode ser um material bom o suficiente. Caralho, agora eu tenho desvio de septo, só que eu demorei anos para descobrir. Mas, pô, no vídeo fica muito claro. Tem um desviozinho aqui no meio, desviozinho mais pro lado. Pô, é muito nítido, cara. No caso é pra cá, é pra cá. É porque é trocado. Mas, nossa senhora. Acho que pegou rinite junto com a tosse alérgica. Mas vira uma possibilidade. E é complicadinho, que a gente tem que estudar muita coisa do zero, de novo. E eu tô acostumado com o Enem, eu fiz um vídeo explicando um pouco sobre o Enem. E já sobre algumas novas mudanças que estão para acontecer. De novo, meio pequenas, mas que pode fazer diferença na forma a qual você encara a prova. E... cara, eu acho que... vira uma possibilidade nova. É complicado porque... como eu tô sei lá, desde o 9º ano já mandou focar no Enem, então eu tô há 4 anos vendo só a prova e agora talvez ter que e agora começar a enxergar provas de fora e faculdades de fora, que vocês não precisam de prova, vai precisar de uma prova de proficiência na língua. Às vezes precisa de uma redação, aquela coisa de carta de indicação. Às vezes tem que fazer a prova do estilo do Enem nos Estados Unidos, de acordo com os assuntos dos Estados Unidos, que eu acho bizarro. Eu acho bizarríssimo. Mas é uma possibilidade. E uma coisa que eu achei legal é que ela falou, não, ó, uma dica pra você, se esforce pra uma faculdade, se empenhe muito pra uma faculdade, escolha uma, estude bastante. Não existe tempo tarde, tem começado a tentar tarde demais, mas ao mesmo tempo que você vai focar muito em uma, pra você ter uma garantia maior, já fez uma, faz as outras. Pede para as universidades, que os valores são de 100, tipo, a da Juilliard é $110 a inscrição para a prova de admissão. É uma escola muito elitizada, mas eles têm bastante bolsa. Então, cara, eu tenho a impressão que um braço tá muito maior que o outro. Tem muita coisa aqui, mas, enfim. Mas ainda assim aplicar para outras, aplicar para escolas do Reino Unido, outras escolas dos Estados Unidos, mesmo que não sejam tão focadas em teatro, mas que sejam faculdades de renome. E como eu quero fazer arte aqui no Brasil, imagina que foda vir fazer a minha arte no Brasil, mas podendo carregar uma formação em uma faculdade no exterior. Um conhecimento que aprendi com vários professores e atores de faculdades do exterior que estão acostumados com uma cultura muito enraizada e muito forte de teatro, e misturar isso com a raiz brasileira e fazer algo foda. Eu já vi tanta gente super criativa aqui, e tipo, peças da Broadway que às vezes tem um roteiro tão ruim,
podia ser absurdo, podia ser brilhante, sensacional, mas questão de política, porque esse cara aqui tá mais em alta e esse daqui, mas são pessoas que não têm conexão com a obra e a obra sai ruim. E às vezes eu vejo que aqui em Sergipe existem peças com potencial de serem muito melhores que uma peça da Broadway. Só que às vezes a galera que não vai atrás de tentar refinar uma construção de cena, que não vai atrás de refinar o ator que tá com ele, que não vai atrás de tentar fazer algo mais. Então, sendo pros próximos capítulos, talvez tenhamos um processo em que eu possa tentar sair do país, também muito inspirado pelo Patrux, que ele falou que, pô, sair do Brasil é bem fácil até. E você só tem uma vida, então, pô, por que não tentar? Se der errado, tudo bem, você volta, você vai ter uma rede de apoio aqui. Então, vamos pra loucura. E eu escolhi tentar. Então, tentem, vão atrás de seus sonhos. Façam o que te faz feliz. E se você tem um sonho grande, pô, tenta. Foi uma coisa que a menina falou na sala. E ela disse que em Harvard ela viu muita gente que é inteligente, mas que não é super gênio. E eram pessoas que poderiam estar na sala dela. Pessoas que eram estudantes, que poderiam ser estudantes na mesma sala que ela. Pessoas que ela conhecia com o mesmo nível de inteligência ou de facilidade para aprender, no caso. De pessoas que estavam na sala dela. E na verdade, quem estava ali foi só quem sonhou grande. Que às vezes não tinha a mesma facilidade para aprender, mas pensou, tá, eu acho que mesmo assim eu tenho capacidade de entrar nessa universidade super bem conceituada, poder entrar em Harvard, em Stanford, Yale e... bom, vou tentar. E entra. Porque é uma pessoa que realmente é muito inteligente. Ah, mas tem uma pessoa mais inteligente que ela. Mas ela não tentou, ela não se arriscou, então... às vezes vamos se arriscar. E se der errado, tudo bem. Tudo bem. Mas a gente tentou. Então, tente correr atrás do seu sonho e... ele é muito foda. Então, Numa Skin de Persona, que é um jogo maravilhoso. Um beijo. E até mais.